Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje chegamos ao nosso estudo no capítulo 3 de Apocalipse. Estamos avançando, graças a Deus. Estamos estudando as 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós já vimos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Chegamos hoje à nossa 5ª igreja, a igreja de Sardes. Está no capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, capítulo 3 de Apocalipse. Sardes significa remanescente. Eu disse para você que cada uma dessas igrejas profeticamente representa um período da história da igreja. E a igreja de Sardes aponta para a igreja da época da Reforma Protestante. Então, a igreja de Sardes, ela simboliza a igreja protestante. Isso aconteceu há 500 anos atrás. Foi uma época de muita luz de Deus vindo sobre a igreja. Muitos homens foram usados como instrumentos para trazerem essa revolução. Homens conhecidos como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox e outros. Esses irmãos escreveram material que até hoje nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Eram, de fato, homens de Deus, viviam na sua época, tinham o estilo da sua época, mas receberam a luz fundamental, a revelação fundamental do Evangelho da Graça, da justificação pela fé. Ok? E essa luz produziu uma grande revolução. Eu sei que você vai ver nos livros de história que a história mudou, né, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa, mas, na verdade, foi muito antes disso. Foi com a Reforma Protestante. Porque quais eram os enunciados fundamentais? Primeiro é que a salvação é um presente de Deus e nós recebemos a justiça da fé, a justificação pela fé, esse fundamento, essa coluna do Evangelho. Segundo, que agora todo crente é um sacerdote, não há mais intermediários, mas todo crente, ele mesmo pode, por si só, conhecer, checar e confirmar a verdade nas Escrituras. E a terceira coisa fundamental foi que esses irmãos colocaram a Bíblia na mão do povo. Foi nessa época da Reforma que a Bíblia foi traduzida para todos os idiomas ali, europeus, e isso trouxe a verdadeira liberdade, porque quando o homem tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, é aí que ele de fato tem autonomia e liberdade. Essas coisas todas aconteceram no tempo da Reforma. Portanto, há muita coisa positiva na vida desses homens. E olha, muitos deles até perderam a vida em função da defesa dessa revelação, da justificação pela fé, do sacerdócio universal de todo crente, do livre acesso à palavra de Deus. Muitos foram martirizados, morreram mesmo, e louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Mas o que o Senhor diz para a igreja de Sardes? Vamos ler? Verso 1, Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, para essa igreja, a igreja de Sardes, o Senhor se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Pastor, Deus tem 7 Espíritos? Não. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É só um Espírito. Mas por que aquele descrito como sendo 7? Lembra, nós estudamos juntos? O 7 é um número simbólico. E o 7 aqui é para simbolizar que o Espírito nessa igreja, ele é pleno e é 7 vezes intensificado. Então, é uma manifestação intensa. Por quê? Porque é o que essa igreja precisa. Ela precisa da manifestação do Espírito de Deus. E o Senhor também se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. Lembra? No capítulo 1, no verso 20, nós vimos que o Senhor estava andando no meio dos 7 candeeiros e ele tinha 7 estrelas nas mãos. E o próprio texto explica que cada candeeiro é uma igreja. E as estrelas são os anjos das igrejas. Então, o fato do Senhor ter as 7 estrelas na sua mão significa que o Senhor quer incendiar cada igreja por meio do seu líder. Tá bom? Então, essas estrelas são os anjos das igrejas. O Senhor sustenta nas suas mãos. Ele é o Espírito
ele tem o espírito intensificado e ele quer fluir através dos seus líderes. Então, o pastor é um fator fundamental para que a igreja seja edificada e também incendiada pelo Espírito de Deus. Vamos avançar. Conheço as tuas obras. Isso no verso 1 ainda. Isso aqui é uma das afirmações mais sérias em todas essas 7 cartas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Uau, isso é uma coisa realmente forte, né? Significa que a igreja tinha aparência, mas não tinha realidade. Tinha aparência, mas não tinha realidade. Por que disso? Porque a igreja protestante, a igreja que surgiu na Reforma, era uma igreja que tinha, e ainda tem até hoje, uma forte ênfase na doutrina, na ortodoxia. Então, é preciso crer corretamente. E olha, isso está absolutamente certo, claro, isso é um fundamento. É preciso ter uma fé correta. Então, essas igrejas se preocupam com a confissão de fé apropriada, um corpo de doutrina, uma ortodoxia correta. Mas não tinham a mesma preocupação com um relacionamento vivo com Deus, ok? Então, é aquela igreja que tem um ensino bom, uma doutrina correta, e eu preciso dizer para você que a doutrina mais correta é a doutrina reformada, ok? Não precisa jogar pedra em mim, não precisa me condenar, mas é a mais bíblica, é a mais, vamos dizer, coerente e, acima de tudo, a que centraliza Cristo e a verdade do Evangelho. Portanto, é uma doutrina correta e todos nós deveríamos nos basear sempre no ensino reformado. Mas qual é o problema dos reformados? É que eles têm um ensino muito bom, mas eles não têm um relacionamento tão bom com o Senhor. Ou seja, o seu coração não é intenso, não há intensidade diante de Deus. E você sabe, quando o seu coração não é fervoroso, quando não há fogo de Deus, para Deus é como se você estivesse morto. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é preciso ter uma fé correta, mas só a fé correta não atinge todo o objetivo. É preciso também ter um relacionamento apropriado. O Senhor quer conquistar o nosso coração, quer que o nosso coração seja para Ele. E nessas igrejas há um medo muito grande. Então você não pode sentir, cuidado com as emoções, você não pode ter uma experiência, o Espírito não pode agir, você não pode falar, cuidado, não vai dizer amém, nem aleluia, não pode bater palma, não pode nada. Tudo que envolve relacionamento com Deus é muito perigoso, muito cuidado, e por causa disso, a maior parte dos membros dessas igrejas são frios e até indiferentes. Então, o Senhor diz que as obras dessa igreja não são inteiras, não são completas. Não basta abrir a Bíblia e ter a doutrina, é preciso também ter o Senhor, é preciso ter a igreja. Então, o vencedor é aquele que não apenas tem o nome, ok? Ele não tem só o nome, ele tem também a realidade do nome. Então, o Senhor abomina tudo que tem aparência, mas não tem realidade. Essa é uma exortação muito dura. Você tem nome que está vivo, você tem nome de que está correto, mas diante do Senhor não há vida. Tem pose de piedade, mas nega o poder, entende? Tem aparência de espiritualidade, mas não tem fogo queimando no coração diante de Deus. Isso nos lembra muito a exortação que o Senhor fez aos fariseus. Os fariseus falavam a coisa certa, mas não viviam. O Senhor falou o que para os discípulos? Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. É mais ou menos o que a maior parte dos irmãos dizem a respeito dos protestantes reformados. Olha, ouçam o que eles dizem, leiam os livros que eles escrevem, mas não façam o que eles fazem, não vivam como eles vivem. Ok? Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu foi rejeitado pelo Senhor. Mas veja, ele tinha a doutrina certa. O Senhor não disse que o que ele ensinava estava errado. O Senhor disse que a relação dele estava errada. Já o publicano, coitado, estava todo errado. Mas ele chegou diante de Deus batendo a mão no peito. Ele foi aceito diante de Deus. Ok? Isso é muito ruim. Então, nas igrejas reformadas, o que se ensina é correto. A teologia está
correta, mas infelizmente não há realidade no meio dos irmãos. Você não sente fogo de Deus. Você não sente fluir de vida, de presença de Deus. Não há fome, você não percebe fome e sede da presença, da glória, da vida de Deus. Né? Então, estão apenas interessados num corpo de doutrinas corretas, mas não estão preocupados em levarem as pessoas a terem um relacionamento correto com o noivo. Um relacionamento correto que a noiva tem que ter com o noivo é de uma noiva apaixonada. Uma noiva que não é apaixonada tem algo muito errado com ela. Tem algo muito errado, mesmo que ela seja correta, fiel, mas ela não é apaixonada. Então, para se casar, não basta que a noiva tenha um bom comportamento. É preciso, sim, estar ansiosa, desejosa, apaixonada. Eu sei que essa palavra paixão nem sempre é a melhor, ela pode ter, mas é muito importante que você entenda o que eu estou dizendo. O Senhor sempre se apresenta como noivo. A igreja não é só uma noiva, na verdade, ela é até esposa. Mas por que o Senhor sempre, no Novo Testamento, usa a ilustração do noivo e da noiva? Justamente por causa disso, porque no noivado, a paixão, o amor, ele é quente, ele é fervoroso, ele é envolvente. Eu não estou dizendo que depois de casado o amor desaparece, mas você sabe, é normal. Depois de anos de casado, aquela paixão inicial, ela toma outra forma, outra aparência. Mas o Senhor quer que mantenhamos a mesma chama daquele que está noivo. Ok? Então, pastor, você está querendo dizer que nós temos que abrir mão do ensino? De jeito nenhum. Nós vamos ver depois na igreja de Filadélfia. Não abra mão, eu não abro mão, eu estudo a palavra, eu ensino a palavra, eu invisto tempo. Aqueles que andam conosco sabem disso, como nós amamos a palavra de Deus e como nós procuramos ensiná-la de acordo com a luz do Evangelho. E do Evangelho que veio com a reforma. Não foi a reforma que originou, ele vem lá do Evangelho dos Apóstolos, mas a luz de Deus brilhou novamente há 500 anos atrás. Nós procuramos viver em linha com esse ensinamento. Mas olha para cá, nós não nos restringimos somente ao ensino, nós também enfatizamos o relacionamento. E é isso que muitos não entendem. Então nós falamos de oração, nós falamos de jejum, nós falamos de paixão, de adoração, nós falamos de comunhão, nós falamos de intimidade. Essas coisas são também importantes. A doutrina é mais importante, mas também é importante o relacionamento. E a exortação do Senhor é que eles tinham obras, tem nome de que vive, mas está morto. Verso 2 diz, sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras ou inteiras. A palavra íntegra aqui significa inteira as tuas obras na presença do meu Deus. Então, exatamente isso é uma obra inteira. É uma obra que envolve os dois lados. Nós conhecemos a Escritura e também o poder de Deus. Tem gente que conhece só a Escritura, não sabe nada do poder de Deus. Então, quando você tem só Escritura e não tem poder de Deus, você tem nome de que vive, mas está morto. Está morto, ok? Então, essa é uma exortação muito séria para essa igreja. Enquanto na igreja de Tiatira o problema é a prostituição, é a idolatria, nessa não. Essa tem um comportamento, vamos dizer, correto, ela tem ortodoxia, um ensino absolutamente bíblico, mas ainda falta algo muito importante para o Senhor, que é o relacionamento. No verso 3 diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha que coisa interessante. Eu falei para você que essas últimas 4 igrejas, em todas elas, há uma menção da volta do Senhor. Então, na igreja de Tiatira, o Senhor disse que vai dar a estrela da manhã. É uma referência ao arrebatamento. Aqui agora, na igreja de Sardes, o Senhor diz, olha, se você não vigiar, eu virei como ladrão. Essa é a palavra que está em Mateus 24. Vigiai, vigiai, porque não sabei o dia nem a hora. Né? E o Senhor usa a ilustração do ladrão, ali falando do arrebatamento. Então, aqui no verso 3, há uma menção do arrebatamento. Isso significa o quê? Que essas igrejas protestantes, elas estarão aqui por ocasião da volta do Senhor. No arrebatamento, o Senhor vem como ladrão. Lembra disso? Ladrão não marca hora, ladrão não toca trombeta, não tem uma trombeta tocando antes do ladrão chegar, ok? Ele não avisa a hora que vem, assim vai ser o dia do arrebatamento.
Mas a volta das nuvens será diferente. Porque antes do Senhor voltar nas nuvens, lembra disso, a trombeta vai soar. Na verdade, vão ser 7 trombetas, mas quando a última soar, que é a 7ª, então o Senhor virá nas nuvens. Então, preste atenção, eu estou enfatizando isso o tempo inteiro, porque nós cremos realmente nisso. Muitos irmãos não creem, você vai encontrar muita gente aí fora que não crê no arrebatamento. Eles dizem que existe apenas a volta do Senhor nas nuvens. Amém? Você não precisa discutir, ok? Se ele crê na volta do Senhor, está de bom tamanho. Mas nós entendemos à luz da palavra de Deus, e à medida que nós avançamos o nosso estudo, isso vai se tornando mais claro para você, que existem 2 momentos, o momento secreto e o momento às claras. O momento secreto nós chamamos de arrebatamento dos crentes vencedores. O momento às claras chamamos de a volta nas nuvens. Está entendendo? O momento secreto, o Senhor virá como ladrão. Ninguém saberá o momento, por isso tem que estar vigilantes. Mas, na sua volta nas nuvens, ok? Ele não virá como ladrão, porque ele virá como sol ao meio-dia. E haverá muitos sinais que vão precedê-lo. Que a Bíblia fala, a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, a marca da besta, a imagem da besta. Quer dizer, essas coisas todas vão acontecer antes. E quando elas acontecerem, né, quando o sol escurecer, a lua ficar como sangue, você pode ter certeza, ele está voltando nas nuvens. Então, há muitos sinais. No arrebatamento, não há sinais. Pastor, quando vai ser o arrebatamento? Ninguém sabe. Ok? Então podemos ficar discutindo se vai ser tantos anos antes da grande tribulação, se vai ser na primeira parte da última semana de Daniel. Você pode discutir comigo, não tem problema, mas eu não sei, você também não sabe, ninguém sabe, porque é de surpresa. O Senhor virá como ladrão. Amém? Verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Uau! Será que tem alguém digno de andar ao lado do Senhor Jesus? Presta atenção. Ninguém nunca será digno. Não há ninguém digno. Você pode ser amado, você pode ser precioso, mas você nunca será digno. Está me ouvindo? De você mesmo, não. Por si mesmo, não. Só há um que é digno. Por isso nós cantamos para o Senhor, tu és digno, Senhor. Só o Senhor é digno. Mas aqui o texto está dizendo que algumas serão qualificadas, dignas de andarem ao lado do Senhor. Isso certamente tem que ser compreendido usando as vestiduras como chave. Então, a roupa aqui é a chave para você compreender o texto. Então, as vestiduras simbolizam nosso relacionamento com Deus. Então, se você vai comparecer diante de Deus, você não pode comparecer nu. Isso foi o que Adão percebeu logo que ele caiu em pecado. Ele estava nu, ele tentou fazer roupas de folhas de figueira, mas, obviamente, aquelas folhas secavam, elas falam de obra humana. Isso não é suficiente para te vestir diante de Deus. O Senhor, então, vem e socorre o homem e a sua mulher. O Senhor mata o animal. Nós cremos que o animal é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E o Senhor, então, mata o cordeiro e da pele do cordeiro faz roupas para o homem e sua mulher. Agora, quando Deus olhava para Adão e olhava para Eva, o que Deus via? O cordeiro neles. Estavam vestidos do cordeiro. Essas são vestes para salvação. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 27, diz que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a nossa primeira roupa é uma roupa de salvação, é a justificação pela fé. Nós recebemos como presente de Deus, dom de Deus, tá bom? Nós não vamos a chegar diante de Deus com base em nenhuma obra nossa, é a obra de Cristo. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça é um dom, um presente. Essa roupa de salvação você recebeu de presente e ela qualifica você a apresentar-se diante de Deus. Por ela você é salvo. Amém? Mas essa não é a única roupa que você precisa de vestir. Você precisa de vestir também uma roupa nupcial. Essa roupa está descrita lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 8, que diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo,
resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ok, muitos de nós não conseguimos compreender bem e achamos que há uma contradição e que as nossas obras têm que ser totalmente ignoradas. Preste atenção, procure entender como as coisas de Deus funcionam. Você, para ser salvo, as suas obras são inúteis. Mas depois que você é salvo, as suas obras falam a respeito de você. Entendeu? Então, antes de você ser salvo, as suas obras são chamadas de obras mortas. Você só pode ser salvo se você receber a justiça de Cristo. E isso é recebido pela graça, mediante a fé. E ela vem como dom de Deus para você. Mas depois que você é salvo, preste atenção nisso, você é salvo para as boas obras. Então, um crente que é salvo, justificado por fé, mas não manifesta as boas obras, então há uma contradição na vida dele. Pastor, ele deixou de ser salvo? Não, você não é salvo pelas obras. Mas se você é salvo e não tem obras, você também não vai ter o quê? Recompensa. Por isso que todo crente será julgado. Você não vai ser julgado para condenação. Por quê? Porque a sua roupa de salvação, Deus não toma de você. Ela é de graça, é um presente. Mas Deus quer saber o que você fez depois. Depois que você foi justificado por fé, o que você fez? Quais foram as suas obras? O que o seu coração foi movido para fazer para agradar o Senhor? Então, naquele dia, no tribunal de Cristo, essas obras vão ser checadas. E a palavra do Senhor diz que essas obras constituem uma roupa. Elas são também linho finíssimo. Então, a primeira roupa é um presente, mas a segunda roupa nós mesmos estamos tecendo. A primeira roupa é para tampar a nudez, mas a segunda roupa é a veste nupcial, é a que você vai usar no casamento. Lá em Mateus, no capítulo 22, vamos ler esse texto? Mateus, capítulo 22, tem uma parábola muito interessante. É uma parábola muito longa, mas eu vou ler com você assim mesmo, eu penso conhecê-la. Mateus 22. Eu penso que ela ilustra um pouco daquilo que estamos falando aqui a respeito dessas duas roupas. Olha o que diz. De novo, a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei aqui é Deus Pai, seu filho é o Senhor Jesus. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa, para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Que coisa! O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Presta atenção, ele não estava nu. Ele não estava nu. Eu não tenho tempo de explicar para você toda a parábola, mas a parábola é o Senhor dizendo, primeiro, o convite foi feito aos judeus. Os judeus não aceitaram o convite, ok? O Senhor executou o juízo, de certa forma, contra eles, pôs fogo na sua cidade. Aí depois o Senhor, então, manda chamar todos esses que estavam nas estradas, os maus e os bons, e a sala ficou cheia. Mas aí o rei entrou para ver todos que estavam sentados à mesa e percebeu que tinha um que não estava vestido com veste nupcial. Ele não estava nu, porque se estivesse nu, ele nem teria entrado. Tá certo? Então ele estava vestido. Estava vestido. Essa primeira veste é a veste de salvação. Mas faltava para ele uma segunda veste, a veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. O rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos.
Então, esse cidadão aqui não estava vestido com a veste nupcial. E o Senhor pergunta, como é que você entrou aqui? Naturalmente, ele entrou porque ele tinha uma veste de salvação, mas ele não tinha direito de estar ali porque não estava vestido para a ocasião. Então, as vestes de salvação habilitam para a vida eterna, mas os atos de justiça te qualifica para receber a recompensa. Tá bom? A recompensa não é somente para quem recebeu a veste de salvação, mas é para quem teceu vestes de justiça. É preciso ter essas duas coisas em mente. É a palavra de Deus que nos ensina e nós andamos na luz da palavra, ok? Vamos voltar lá para Apocalipse, vamos continuar, terminar o nosso texto. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ou o que o Senhor diz às igrejas. Muito bem, o texto diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Esse versículo, essa frase, ela é usada por tantos irmãos, são tantos irmãos que me mandam mensagens, não são poucos, usando esse versículo como argumento para dizer que se o Senhor está dizendo, está afirmando que não vai apagar, então isso significa que ele poderia apagar. Então é possível, então, perder a salvação. Mas veja, não existe nenhum versículo que diz, eu vou apagar o seu nome. Não tem. Você não vai encontrar essa afirmação, seu nome vai ser apagado. Mas aqui tem uma afirmação inversa, de maneira nenhuma apagarei o seu nome. Quer dizer, o Senhor está te dando mais segurança, está te dando mais certeza, e você toma a certeza como ameaça. Isso é um negócio esquisito, estranho demais, ok? Então, não tome isso como ameaça, tome isso como uma segurança adicional, amém? O seu nome não vai ser apagado de forma alguma. E isso é maravilhoso. Ok, vamos continuar. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de Deus. Isso é uma coisa tão poderosa, não é? O Senhor está dizendo que essa pessoa que é digna de andar do lado dele, andar do lado já é uma grande honra, porque hoje nós andamos atrás do Senhor. Hoje nós o seguimos, nós seguimos o Cordeiro onde quer que ele vá. Mas aqui está dizendo que se você tiver com a sua veste apropriada, você então vai andar do lado dele, ok? Andar do lado do Senhor significa uma posição de honra. Só anda ao lado quem é digno. Então, naquela época, o homem andava à frente e os seus escravos, seus servos, iam atrás. Então, hoje, como servos do Senhor, nós também andamos atrás dele. Nós somos seus servos, seus escravos, nós não andamos ao lado, nós seguimos as suas pegadas. Mas naquele dia, quando ele for nos honrar, ele vai se colocar ao nosso lado. Isso é o mesmo se colocar numa pose para uma fotografia, para uma selfie. Mas isso é somente para aqueles que forem considerados dignos, ok? Esse será o momento da recompensa, da glória, entende? É que muitos de nós são tão preocupados com localização, né? Onde é que eu vou morar, onde é que eu estarei, mas aqui está falando de uma posição, de uma glória, entende? A recompensa é uma honra que você vai receber. Você tem noção do que é isso? Pessoas vão perguntar, quem é aquele que está andando ali ao lado do Senhor Jesus? Nossa glória é ser vista do lado dele. Hoje em dia não é assim? As pessoas querem o tempo inteiro tirar foto. Elas querem tirar foto ao lado de alguém que elas consideram importante. Vão fazer isso de todas as maneiras. Elas vão se esforçar para fazer uma selfie com gente importante de todas as maneiras, porque elas querem ser fotografadas ao lado de gente famosa e importante. Por quê? Supostamente isso faz delas também alguém importante. Provavelmente o conceito deve estar certo, que o Senhor está dizendo, do meu lado vai poder tirar a foto. Ok? Isso é uma coisa tão fundamental. Essa honra, ok? O texto diz que o Senhor vai confessar o nome. O que significa confessar o nome? Significa que o Senhor nos conhece e nos reconhece, ok? Conhecer alguém pelo nome é uma imensa honra, vamos ser francos.
Você não espera que alguém importante conheça você. Você até se surpreende se porventura ele vier a falar o seu nome. Não é verdade? Você sabe, conhecer o Senhor é uma coisa, ser conhecido por ele é outra coisa. É claro que eu estou falando de expressões profundas, não é? Então, conhecer o Senhor nos garante salvação. Ser conhecido pelo Senhor nos garante a recompensa. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 23, o Senhor diz, muitos naquele dia não vão me dizer, Senhor, em teu nome nós não curamos enfermos, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres. E o Senhor diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Que coisa impressionante. Você pode ler depois, Mateus 7, 23. Nunca vos conheci. Como que o Senhor não conheceu? Esse pessoal estava expulsando o demônio em nome de Jesus, curando enfermos. Lá não fala que eles fizeram de conta ou que enganaram pessoas. Não, curaram mesmo enfermos. Né? Fizeram milagres em nome de Jesus. Mas aí no final o Senhor diz, não conheço vocês. Mas eles conheciam Jesus. Porque eles conheciam o Senhor Jesus, eles foram habilitados a fazer tudo isso. Mas chegou um momento em que eles compareceram diante do Senhor. E qual que é a situação embaraçosa? Não sei quem são vocês. Não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Então, conhecer a Jesus te garante a salvação. Se você é salvo, você conhece o Senhor. Essa é a expressão que os crentes mais gostam de usar. Eu conheço a Jesus. E o apelo que nós mais fazemos, você precisa de conhecer a Jesus, conhecer a salvação. E é verdade, isso garante salvação. Mas ser conhecido pelo Senhor é outra coisa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 2, guarde esse versículo, é um versículo bem curtinho. 1 Coríntios 8, verso 2, diz o quê? Que aqueles que amam o Senhor, esses são conhecidos por Ele. Aqueles que amam o Senhor, esses são conhecidos por Ele. Você sabe, a salvação é uma questão de crer, mas a recompensa é uma questão de ter tido o seu coração conquistado pelo Senhor. Você provou a graça, você entendeu a graça e isso resultou em amor para com o Senhor. São esses que o Senhor conhece. Então preste atenção, crer no Senhor te garante a salvação, mas quando você é conquistado em amor, nessa intimidade que faltava para os irmãos de Sardes, então você recebe a recompensa. Então, o Senhor conhece você, seu nome é conhecido. Eu me lembro, eu era um jovenzinho, né? Eu liderava os jovens na minha igreja, isso já tem muitos anos, talvez uns 35 anos atrás, 40 anos. E eu me lembro que na nossa cidade tinha uma igreja muito grande. E um dia alguém me convidou para ir lá e eu fui com mais 2 ou 3 irmãos, né, que trabalhavam comigo com os jovens. Eu era o líder dos jovens. A gente falava presidente dos jovens. E eu me lembro que quando nós chegamos na porta do prédio dessa grande igreja, o pastor estava na porta, cumprimentando as pessoas que chegavam. Nós chegamos também. Mas, surpreendentemente, quando eu estava passando pela porta ali, não ia dizer nada, o pastor se dirigiu a mim e me chamou pelo meu nome. E ele disse, né, Aloísio, que surpresa vê-lo aqui. Mais surpreso ficou eu. Eu pensei, mas ele me conhece? Então, nesse momento, né, os próprios irmãos que estavam comigo me olharam surpresos, mas como? Ele conhece você? Né? Então, esses momentos nos fazem sentir o quê? Honrados. Por quê? Porque nós atribuímos importância a alguém e aquele alguém nos conhece pelo nome. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai nos confessar diante de Deus e dos anjos. O que ele vai confessar? Esse aqui é um servo bom e fiel. Esse aqui perseverou. Entende? É o elogio do servo naquele dia. Isso é algo que devemos estar desejando. Né? Temos essa santa ambição de sermos conhecidos na terra e também sermos conhecidos no céu, porque não há maior glória do que ter a boca do próprio Senhor mencionando o seu nome, ok? Isso é que vai te dar direito ao reino. Seja um vencedor. Amém, querido? Ele jamais vai apagar o seu nome, pelo contrário, ele vai confessar. Vai confessar. Ter o nome escrito é salvação. Mas ter o nome confessado por ele, isso é recompensa. Está entendendo a diferença? Então o texto diz que o seu nome está escrito. E ele está dizendo, não vou apagar de forma alguma. Seu nome não foi escrito lá com um lápis e agora tem uma borracha,
né? Cada vez que você erra, que você tropeça, o anjo apaga. Você arrepende, ele escreve de novo. Tropeçou, apaga de novo. Então, em alguns nomes, talvez o livro da vida estaria furado de tanto apagar e escrever. Entendeu? Então, não funciona dessa maneira, porque os dons de Deus são irrevogáveis. E, além do mais, a salvação é um presente de Deus. Deus não pega de volta o presente que ele deu. E ele não te deu o presente com uma condição, ele te deu o presente porque você quis receber. Se fosse um tipo de um contrato, então, se nós deixássemos de cumprir alguma cláusula, ele poderia ir lá e tomar de volta. Mas não, é um presente. E ele nos deu quando nós não merecíamos nada. Você não merece coisa alguma. Portanto, o seu nome não pode ser apagado, a salvação não pode ser perdida. Eu não estou dizendo para você que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, que você pode ter uma vida torta, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo apenas que mesmo que você tropece, você está debaixo da ação do sangue. Há um advogado diante do Pai. Ele te defende continuamente. Seu nome não pode ser apagado. Você pode descansar. Não viva nessa angústia. Não viva em função de tentar preservar a sua salvação. Você já é salvo, mas vive em função de ser qualificado para recompensa. Amém? Seu nome está escrito naquele livro com letras de fogo. Não pode mais ser apagado. E a Bíblia fala, então, que além de ter o nome escrito, ele vai te confessar. No capítulo 1 diz que a voz dele é como o som de muitas águas. Lembra disso? Quando João teve a visão, ele diz, e a sua voz era como o som de muitas águas. Você consegue imaginar o Senhor como voz de muitas águas, falando o seu nome? Quem sabe elogiando, dizendo algo bom a seu respeito, e vai andar do lado dele. Entende? Não é atrás, é do lado. Toda essa glória é para o vencedor. Amém? Muitas vezes as pessoas não valorizam esse lado. Possivelmente temos falado pouco recentemente sobre isso, mas louvamos a Deus por esse tempo aqui imersos no livro de Apocalipse. Porque há muitas promessas para o crente vencedor. Você foi chamado para ser um vencedor nessa geração. Responda ao Senhor. Eu penso que só a sua disposição, a sua fome de querer ouvir e aprender, entender a palavra de Deus, já é o sinal de que você é um vencedor, é um luzeiro nesse mundo tenebroso. Amém? Deus possa abençoá-lo e a gente se vê na nossa próxima ministração.